Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje, nós vamos mergulhar numa das passagens mais visceralmente poéticas e, ao mesmo tempo, perturbadoras de toda a Bíblia. É realmente intensa. É uma alegoria poderosa sobre a história de Jerusalém, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Uhum. Nós recebemos um material de estudo fascinante sobre essa passagem. E a nossa missão hoje é desvendar essa metáfora. Sim, tentar entender essa jornada. Exato. Entender a ascensão, a queda chocante e o que é incrível, a promessa de redenção de uma cidade. Que é retratada como uma pessoa, né? Como uma vida cheia de drama, de tudo. De amor, traição, esperança, é uma história e tanto. Então vamos com calma, ok? Vamos desvendar isso. Para começar, a narrativa parte de um ponto que eu achei, assim, surpreendente. Quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa em glória, no centro do mundo. Claro, Mas a história aqui começa de um jeito brutalmente humilde, não é? totalmente. Descreve a cidade como um bebê recém-nascido, literalmente jogado num campo para morrer. Sujo, abandonado É. e com raízes cananeias e hititas que na narrativa bíblica eram povos adversários. É um começo muito cru. É um começo de insignificância total e essa é a chave para entender tudo que vem depois. Certo. A imagem é de algo sem valor, descartado. A cidade por si só não tinha mérito, não tinha beleza, não tinha direito a nada. O texto estabelece desde a primeira linha que tudo de bom que acontece com ela é um ato de resgate. Um ato de pura graça. De pura graça. É Deus quem a encontra nesse estado, a limpa, cuida dela, a adota. Entendi. Sem essa base, a tragédia que se segue não faria o menor sentido. A história é sobre um amor que cria valor onde não havia nenhum. E esse amor a transforma completamente. A narrativa avança para o que é chamado de a época do amor, que historicamente se conecta à conquista da cidade por Davi, lá por 1049 a.C. Exato. É aqui que o bebê abandonado começa a se tornar uma rainha. Exatamente. Deixa de ser uma fortaleza jebusita qualquer para se tornar a capital política de um reino unificado. E logo depois, com a chegada da Arca da Aliança, vira também o centro espiritual da nação. Sim. A aliança entre Deus e o povo agora tem um endereço físico, vira o coração pulsante da identidade de Israel. E com Salomão, o filho de Davi, essa transformação chega no auge, né? No auge absoluto. A construção do templo, a riqueza, o esplendor, a fama de Jerusalém se espalha pelo mundo. A metáfora se completa aí. O bebê abandonado agora está coberto de joias, vestido com as melhores sedas, uma rainha de beleza incomparável. Uma beleza. E o texto insiste muito nisso, que era perfeita, por causa da formosura que eu pus em ti. Ou seja, uma beleza intestada. Um presente. Justamente. A cidade não a conquistou, ela a recebeu. E a tragédia de toda a história, o ponto central da parábola, é o que acontece quando o presenteado se esquece da origem do presente. E começa a achar que a beleza sempre foi sua por direito. É aí que tudo desmorona. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. É o início da queda, então. Aquele momento em que a criatura se volta contra o Criador. E a linguagem que o profeta usa para descrever essa virada é de uma violência poética impressionante. É muito forte. A rainha fiel, a esposa amada, se torna uma prostituta. É uma imagem que a gente tende a associar logo com a idolatria, né? Com a traição espiritual. Sim, e esse é o primeiro nível da metáfora. Mais direto. Jerusalém, o lugar da adoração ao Deus único, começa A flertar com os deuses das nações vizinhas. constrói altares, se envolve em rituais pagãos. Isso. E a gente precisa lembrar que, para o público da época, essa metáfora tinha um peso muito literal. Como assim? A prostituição, como parte de rituais religiosos, a chamada prostituição cultual, era uma realidade em várias culturas ao redor. Nossa, Então, o profeta está usando uma imagem que era chocantemente real para os seus ouvintes. mas o que me chamou a atenção no material que a gente analisou
é que essa traição não acontecia só no plano espiritual. Não mesmo. Tinha uma dimensão muito concreta, muito pé no chão e política nisso tudo. Exatamente. E essa é a genialidade da metáfora. Ela une o céu e a terra. Certo. A traição espiritual não acontecia num vácuo, sabe? Ela se manifestava nas alianças políticas que Jerusalém fazia. Ah, entendi. Em vez de confiar na aliança com o Deus que a havia elevado do pó, a cidade começa a buscar segurança e poder em acordos com as superpotências da época. Egito-Assíria. Primeiro o Egito, depois a Assíria e, por fim, a Babilônia. Ela se entrega a esses impérios em troca de uma suposta proteção. E aqui a metáfora ganha uma camada de perversidade que é fascinante. É impressionante. O texto descreve uma inversão completa da lógica. Normalmente, uma prostituta recebe um pagamento. Sim. Mas Jerusalém, na sua ânsia por segurança, pagava a esses amantes. Ela pagava. Ela enviava tesouros, tributos, presentes caríssimos para o Egito e para a Síria para que eles fossem seus aliados. É uma imagem devastadora. Ela estava pagando para ser infiel. Nossa. Isso demonstra o nível de desespero e a completa perda de identidade. Ela se esqueceu de que sua segurança e sua glória vinham da sua aliança original. E passou a acreditar que precisava comprar proteção no mercado geopolítico. Exato. É inversão total de valores. O que era para ser seu protetor único foi trocado por amantes interesseiros e caros que exigiam um pagamento por uma fidelidade que nunca foi real. É a imagem de alguém que prefere a incerteza de um relacionamento transacional em vez da segurança de um compromisso genuíno. Perfeito. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer, se você busca segurança em amantes interesseiros, o que acontece quando eles percebem que é mais vantajoso te explorar ou te destruir? A consequência é inevitável. Parece que sim. E a profecia é implacável quanto a isso. O juízo de Jerusalém viria pelas mãos dos seus próprios amantes. Das mesmas nações que ela procurou. A história confirma isso de forma trágica. A Babilônia. A Babilônia, o último grande amante político, foi justamente o império que sitiou e queimou Jerusalém em 586 a.C., levando seu povo para o exílio. É uma lição muito dura sobre confiança mal colocada. Muito. Aquilo que você elege como sua fonte de segurança alternativa pode se tornar a causa exata da sua ruína. Perfeito. A parábola mostra que, ao buscar segurança fora da sua vocação original, Jerusalém não apenas traiu sua aliança, mas também selou o próprio destino. Selou o próprio destino. Ela deu poder àqueles que, no fim, usariam esse poder contra ela. E para deixar claro o tamanho da queda, o texto faz uma comparação que para mim foi a mais radical de toda a passagem. Ah, sim. Espera aí. A narrativa diz que o pecado de Jerusalém foi pior que o de Samaria e até mesmo pior que o de Sodoma. Exato. Isso é uma acusação nuclear, teologicamente falando. É. A gente sempre pensa em Sodoma como o ponto mais baixo da moralidade. Como o profeta justifica uma afirmação tão radical? É uma hipérbole teológica, calculada para chocar e forçar a autoavaliação. Certo. E o argumento do profeta é construído em cima de duas coisas. Primeiro, ele redefine o pecado de Sodoma. Redefine. Enquanto a tradição popular foca na imoralidade sexual, Ezequiel aqui lista os pecados de Sodoma como soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Orgulho, autossuficiência e total apatia social. Isso. Nossa, isso já muda completamente a perspectiva. Torna o pecado de Sodoma algo terrivelmente moderno e reconhecível. Exatamente. Mas o ponto principal da comparação é outro. Qual? A lógica é a seguinte. Sodoma e Samaria pecaram, sim, mas pecaram na ignorância ou pelo menos com conhecimento muito limitado da vontade de Deus. Elas não tinham a lei e os profetas. Não tinham o templo, não tinham séculos de história da aliança. Jerusalém tinha tudo isso. Ela recebeu a revelação mais clara, as bênçãos mais abundantes, a graça mais explícita. O pecado de Jerusalém foi o pecado de quem sabe. De quem recebeu amor e escolheu conscientemente a traição. Isso. Então o princípio é: a quem muito é dado, muito será cobrado. Exato.
A ingratidão consciente é julgada com mais severidade do que o erro na ignorância. Perfeito. Depois de um julgamento tão severo, com uma destruição completa, parece que não há mais esperança. É o fim da linha. Parece, né? Mas a história não termina aí, o que é talvez a maior surpresa de todas. Sim, quando parece que só resta a condenação, a narrativa dá mais uma virada, e ela fala de uma promessa de restauração. E não só para Jerusalém. Não, surpreendentemente, até para Sodoma e Samaria. É uma visão de misericórdia que se estende para além do povo da aliança. Uau! Mas para Jerusalém, o centro dessa restauração é a promessa de uma aliança eterna, uma nova aliança. Essa ideia de uma nova aliança é central, mas soa um pouco abstrata. A aliança antiga, feita no Monte Sinai, falhou porque as pessoas não conseguiam cumprir sua parte. O que impediria essa nova aliança de ter o mesmo destino? Boa pergunta. Onde está a mudança de regras aqui? A mudança é fundamental. A aliança do Sinai era condicional. Se vocês obedecerem, eu serei seu Deus. Certo. A obediência humana era a condição. E, como a história de Jerusalém demonstra, essa condição falhou espetacularmente. Sim. A nova aliança prometida, ela é de natureza diferente. Ela não se baseia na capacidade humana de obedecer, mas na fidelidade e na graça incondicional de Deus. O texto e a interpretação cristã posterior conecta isso direto ao sacrifício de Jesus. Aponta para uma transformação que vem de dentro para fora. Deus promete mudar o coração do povo. Então não é mais sobre seguir regras externas, mas sobre uma mudança interna de desejo e lealdade. Exatamente. A meta final dessa nova aliança é levar o povo a um estado de humildade. O texto diz que, quando forem perdoados, eles se lembrarão do passado e se envergonharão. Mas não com uma vergonha que esmaga. Não. Com a vergonha humilde de quem recebe um perdão que não merece. É a aceitação da graça que finalmente quebra o ciclo de orgulho e autossuficiência. Que causou a queda em primeiro lugar. Isso. É uma história poderosa, mas é antiga, contada numa linguagem de outra época. Como essa jornada de Jerusalém pode ser um espelho para nós hoje? Acredito que ela nos convida a uma reflexão muito profunda. Primeiro, sobre as nossas origens. De onde viemos? Sim, a parábola nos força a perguntar: de onde viemos? As bênçãos que temos, nossos talentos, nossa inteligência, recursos, oportunidades, são conquistas nossas ou são, na essência, presentes? É um alerta contra o orgulho, né? Um alerta monumental contra o orgulho e a autossuficiência. E é fácil cair nessa armadilha. Quando as coisas vão bem, quando temos sucesso, é muito fácil esquecer o campo abandonado de onde talvez tenhamos vindo. Muito fácil. A gente começa a confiar nos nossos próprios planos, na nossa força, nas nossas alianças com o mundo para garantir nosso futuro. E é aí que a metáfora da prostituição se torna desconfortavelmente relevante. Como assim? O material que a gente estudou tem uma aplicação bem direta. Afirma que aqueles que, mesmo parecendo servir a Deus, na prática dedicam o melhor de sua energia, tempo e recursos para buscar segurança, prazer e significado em objetivos mundanos. Estão, de fato, reencenando o drama de Jerusalém. Exato. É uma afirmação que nos obriga a parar e avaliar onde está nossa lealdade funcional, sabe? Onde está o nosso verdadeiro tesouro. Ou seja, a pergunta não é em quem você diz que confia, mas o que suas ações, seu tempo e seu dinheiro revelam sobre onde está sua confiança de verdade. Precisamente. E ao redefinir o pecado de Sodoma como arrogância, excesso de conforto e apatia com os necessitados, Certo. o profeta transforma um problema antigo num diagnóstico preciso para os perigos de qualquer indivíduo ou sociedade próspera de hoje. A mensagem final não é de condenação, então. Não, é um convite radical à autoavaliação sobre nosso propósito e nossa devoção. Em resumo, percorremos uma jornada intensa hoje.
Vimos a ascensão de Jerusalém a partir do nada absoluto, um ato de pura graça. Vimos sua queda chocante, fruto da autossuficiência e da infidelidade. Sim. E, finalmente, vimos a promessa de uma restauração baseada não no mérito, mas numa misericórdia ainda maior. Tudo contado através de uma alegoria que fica na memória. Exato. Se a gente pudesse resumir a tensão do texto numa frase, seria o conflito entre a profundidade da infidelidade humana e a teimosa insistência da fidelidade divina. Gostei disso. Apesar de a traição ser descrita nos termos mais gráficos e dolorosos possíveis, a palavra final da história não é juízo. A palavra final é aliança. É misericórdia. O nosso estudo termina destacando o brilho da graça de Deus, que, segundo a narrativa, pode alcançar e restaurar até o coração que esteve mais distante e foi mais infiel. Sim. E pensando nessa história de traição e perdão tão extremos, fica a reflexão para todos nós. O que realmente significa a graça ser maior do que a nossa falha? Que Deus abençoe todos os ouvintes.